Nono ano, nós vamos estar agora continuando a correção dos nossos exercícios de revisão. Nós estamos corrigindo o exercício 16, que é o exercício que vai falar sobre a resolução de equações do segundo grau. Letra M. Nós temos a equação raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x menos 20 igual a 2. Como eu tenho uma raiz quadrada, eu vou elevar ambos os membros à potência de 2. No primeiro membro, você vai cancelar esse expoente 2 com a raiz, vai sobrar apenas o radicando, que está dentro da raiz, x ao quadrado menos 5x menos 20. No segundo membro, 2 ao quadrado, 4. O 4, ele está escrito no segundo membro, você vai mudar ele para o primeiro e ele vai ficar negativo. Por quê? Uma equação do segundo grau precisa ser igual a zero. Vou repetir o x ao quadrado, vou repetir o 5x e vou somar. Menos 20 menos 4, menos 24. O a é 1, o b é menos 5 e o c é menos 20. Lembra? O a é o coeficiente numérico do x ao quadrado, então quando não tem nada é 1. O b é o coeficiente numérico do x, então menos 5. E o c é o termo independente, o que não tem x, menos 24. Você pode resolver da forma que achar melhor, ou por fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Eu resolvi por soma e produto. Na soma e produto, nós temos que a soma das raízes vai ser menos b, então menos 5, dividido por a. Menos vezes menos é mais, e 5 dividido por 1, 5. O produto das raízes, a multiplicação das raízes, vai ser o c, menos 24, dividido pelo a, 1. Menos 24 dividido por 1, menos 24. As raízes dessa equação vai ser dois números que, ao somar, seja 5 e, ao multiplicar, seja menos 24. Para que o número na multiplicação seja negativo, alguém tem que ser negativo. Então, eu tenho o 8 e o menos 3. Por quê? Porque se você tem 8 e tira 3, você fica com 5. Se você tem 8 e multiplica pelo menos 3, você fica com menos 24. Então, soma e produto, você tem que encontrar dois números que seguem a regra, que somando eles ficam aquela resposta, no nosso caso 5, que multiplicando também dá aquela resposta que nós temos de produto, menos 24. E tem que ser o mesmo número. Bom, como essa equação ela é uma equação irracional, ela está dentro de uma raiz, você precisa testar esses dois números e ver se os dois eles são possíveis solução. Então, o que você vai fazer? Vai repetir a equação e vai trocar os 2x pelo primeiro valor que nós encontramos, menos 3. Então, vai ficar a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 5 vezes menos 3, menos 20 igual a 2. E se manter a igualdade, nós dizemos que realmente o menos 3 ele é a resposta da nossa equação. Menos 2 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes menos 3, mais 15, menos 20. 9 mais 15, 24. 24 menos 20, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. O segundo membro já era 2. 2 é igual a 2, então menos 3 serve como resposta. Agora, vamos fazer o mesmo processo, mas para o número 8. 8 ao quadrado, menos 5 vezes 8, menos 20, igual a 2. A raiz quadrada você vai repetir. 8 ao quadrado, 64. Menos 5 vezes 8, menos 40, menos 20. Eu vou repetir o 64 e vou somar. Menos 40, menos 20, menos 60. 64 menos 60, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 é igual a 2, então conjunto verdade, menos 3 e 8, as raízes da equação. Letra N. X mais raiz quadrada de x menos 1 igual a 3. Nós vamos primeiro mudar esse x que não está dentro da raiz para o segundo membro. E agora nós vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Então, o primeiro membro vai ficar só raiz quadrada de x menos 1 elevado a 2. Você cancela o expoente 2 com a raiz, vai sobrar apenas x menos 1. Já no segundo membro, você repetiu 13 e acrescentou o menos x, que estava no primeiro membro, e eleva a potência de 2. 13 ao quadrado,
169, multiplica 2 vezes 13, 26. 26 vezes x negativo, menos 26x. Agora eleva x ao quadrado. Como eu quero uma equação que seja do segundo grau, o que eu preciso fazer é mudar todo o que está no segundo membro para o primeiro. Então, você repete o que já está no primeiro membro, que é o x menos 1. O 169 positivo passa a ser negativo. O menos 26x passa a ser mais 26x. E o mais x ao quadrado passa a ser menos x ao quadrado. Agora ficou igual a zero. O que você puder juntar, você junta. O menos x ao quadrado só tem 1, você repete. O x mais 26x, 27x. O menos 1, menos 169, menos 170, igual a zero. Você tem que reduzir a sua equação. Agora o A vale menos 1, o B vale 27 e o C vale menos 170. Nesse caso, eu optei por utilizar a fórmula de Bhaskara. A primeira parte você calcula o delta, ele vai ser igual a B ao quadrado, então vamos ficar com 27 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que vale menos 1, vezes o C, que vale menos 170. 27 ao quadrado é 27 vezes 27, 729. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 170, 680. 729 menos 680, 49. Encontramos o valor de delta. Pela fórmula de Bhaskara, nós vamos para a segunda parte, que é encontrar o valor de x. Ele vai ser o valor de b, negativo, então menos 27, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 49, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Vou repetir o menos 27, o mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, e 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, você vai separar essa equação em duas partes, porque tem o mais e o menos. Primeiro, você vai analisar somente o mais. 27 mais 7, menos 27, aliás, mais 7, menos 20, e menos 20 dividido por menos 2, 10. Agora, você vai analisar só o sinal negativo, desconsidera o sinal de mais. Menos 27, menos 7, menos 34, dividido por menos 2, 17. Você encontrou dois valores para x, mas isso não é garantia que eles sejam a resposta. Você precisa substituir na equação original e ver se mantém a igualdade. Se não mantiver, essa resposta não convém. Então, você vai trocar os 2x primeiro por 10. Vai ficar 10 mais raiz quadrada de 10 menos 1 igual a 13. Eu vou repetir o 10, vou repetir o mais. 10 menos 1 dentro da raiz quadrada é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. E 3 mais 10 é 13. Como 13 é igual a 13, 10 nos serve como resposta. Agora, você vai substituir o x pelo 17. 17 mais raiz quadrada de 17 menos 1 igual a 13. Eu vou resolver a primeira raiz, 17 menos 1, 16. Raiz quadrada de 16, 4. 4 mais 17, 21. 21 não é igual a 13. Então, 17 não serve como resposta. A única raiz que nós temos para a equação n é o número 10. Próximo exercício, número 17. Quais são as raízes do polinômio? X mais 3 vezes x menos 7 igual a menos 9. Você poderia resolvê-lo através da separação, porque ele já está na forma fatorada, mas como alguns alunos estão com dificuldade de resolver por soma e produto e por Bhaskara, eu resolvi fazê-lo por soma e produto. Bom, primeiro eu eliminei o parênteses, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 7, menos 7x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 7, menos 21, igual a menos 9. Eu vou repetir o menos x,
menos 7x mais 3x menos 4x. E repetir o 21 negativo. O menos 9 do primeiro membro, eu passei para o segundo, porque a equação do segundo grau tem que ser igual a zero. Ele era negativo, passou a ser positivo. Menos 21 mais 9. Nós vamos ficar, então, com menos 12. X ao quadrado menos 4x menos 12 igual a zero. O A vale 1, o B menos 4, o C menos 12. Eu resolvi fazer por soma e produto. Na soma, a soma das raízes é o número menos B sobre A. Então, vai ficar menos 4 dividido por 1. Menos vezes menos mais, 4 dividido por 1, 4. O produto, C sobre A. Então, vai ficar menos 12 dividido por 1. Menos 2 dividido por 1 é menos 12. As raízes são dois números que a resposta da soma deles é 4 e a multiplicação é menos 12. Eu encontrei os números menos 2 e 6. Se você tem 6 e tira 2, a resposta é 4. Se você tem 6 e multiplica por menos 2, a resposta é menos 12. Então, as raízes x1 menos 2, x2 menos 6. Como já está na forma fatorada, você poderia ter resolvido de uma forma muito mais simples. Você poderia simplesmente ter pegado os valores que estão na primeira igualdade, no primeiro parênteses, x mais 3 e igual a menos 9, e depois fazer o mesmo processo com o segundo, x menos 7 igual a menos 9. Também chegaria na mesma resposta. Número 18. As raízes da equação polinomial x menos 3 vezes x menos 2 igual a zero são: comecei eliminando parênteses, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes menos 2, mais 6 igual a zero. Eu posso somar, juntar menos 2x com menos 3x, menos 5x, e vou ficar com a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O A vale 1, o B menos 5, o C 6. Também resolvi essa por soma e produto. A soma das raízes tem que ser menos 5, que é o valor de B, dividido por 1, que é o valor de A. Menos vezes menos é mais, 5 dividido por 1, 5. O produto vai ser C dividido por A. 6 dividido por 1, 6. Eu procuro dois números, que ao somá-los a resposta seja 5, e ao multiplicá-los a resposta seja 6. Esses números é o 2 e o 3. 2 mais 3 é 5, a soma, e 2 vezes 3 é 6, a multiplicação. Então, as raízes são 1, são 2 e 3. Questão 19. Quais são as raízes da equação 2 vezes 3x ao quadrado menos 27 igual a zero? Observe que essa equação ela também está fatorada. Você poderia ter igualado ela ou resolvido como nós vamos resolver agora. Nós vamos eliminar o parênteses. 2 vezes 3x ao quadrado, 6x ao quadrado. 2 vezes menos 27, menos 54 igual a zero. Essa equação é uma equação incompleta. Você tem o termo A, que é o 6, e o termo C, que é o menos 54. Você não tem o termo B, que é aquele que tem apenas o x. Quando você tem o termo A e o termo B, você pode resolvê-la da forma que resolve uma equação do primeiro grau, mas também pode usar soma e produto e também pode usar fórmula de Bhaskara. Chega na mesma resposta. Eu vou mudar o 54 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar positivo. Então, eu fiquei com 6x ao quadrado mais 54. Agora, eu vou mudar o 6 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. 54 dividido por 6 é 9. Como o x tem uma potência, um expoente 2, eu vou mudar esse expoente para o segundo membro e ele vai virar uma raiz. Então, ficou x igual a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 pode ser 3 positivo ou 3 negativo. Então, as raízes da equação é 3 e menos 3.
20. Uma bola é atirada para cima, do alto de uma torre. A distância d em metros da bola até o solo é dado por d igual a 80 mais 30d, t menos 5t, em que t representa o tempo em segundos transcorrido após o lançamento da bola. Para que o valor de t em segundos, a distância da bola até o solo é igual a 45 metros. Aqui eu tenho uma equação. Ele disse que a distância entre a bola e o solo vai ser igual a 80 mais 30t menos 5t ao quadrado. Eu sei que essa é a equação do segundo grau, porque o t tem expoente 2. Lembra que o x não é uma prioridade, não precisa ser sempre a letra x, pode ser outras letras. Aqui ele quer saber quanto tempo vai se passar se a distância atual da bola até o chão for de 45 metros. Para ela chegar no chão, quando ela percorrer toda essa distância de 45 metros, quantos segundos terá se passado? Ou seja, quando eu trocar o D por 45, qual vai ser os valores de D? Aliás, qual vai ser o valor do tempo, que é o T? Bom, apenas por uma questão de organização, eu mudei o 45 de um membro para o outro, para que ele ficasse todo mundo do mesmo lado, para ficar igual a zero. Então, ficou menos 5t ao quadrado, mais 30t, mais 80, menos 45 igual a zero. Eu também troquei de lado apenas por uma questão de visão, mas você pode deixar de qualquer lado, não tem problema, desde que fique igual a zero. O 80 menos o 45, 35. Então, ficamos com 5t ao quadrado mais 30t mais 35 igual a zero. O A vale menos 5, o B vale 30 e o C vale 35. Vale a mesma regra. O A é o coeficiente numérico do t ao quadrado, o B é o coeficiente numérico do t e o 35 é o termo independente. Aqui eu usei a fórmula de Bhaskara. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar 30 ao quadrado menos 4 vezes menos 5 vezes 35. 30 ao quadrado é 900, menos vezes menos, mais 4 vezes 5, 20, 20 vezes 35, 700. 700 mais 900, 1.600. A segunda parte da fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo, nós vamos ficar com menos 30 mais ou menos raiz quadrada de 1.600 dividido por 2 vezes menos 5. Vou repetir o menos 30, vou repetir o mais ou menos, raiz quadrada de 1.600, 400, 2 vezes menos 5, menos 10. Aqui você separa a equação em duas partes. Primeiro, considera apenas o sinal positivo, menos 30 mais 40, 10, dividido por menos 10, menos 1. Agora, considera somente o sinal negativo, menos 30 menos 40, menos 70, dividido por menos 10, 7. Quando você está dividindo dois números com sinais iguais, a resposta é positiva. Dois números com sinais diferentes, resposta é negativa. Ele quer saber quantos segundos se passaram para aquela bola que estava a 45 metros chegasse no solo. Você encontrou duas respostas, menos 1 e 7. Qual é a resposta que você vai ficar com ela? A resposta positiva, sempre. Por quê? Não tem como você trabalhar com tempo negativo. A bola não volta no tempo 1 segundo. Ela percorre 7 segundos. Então, valores negativos para tempo nós não utilizamos. Logo, após 7 segundos, a bola atinge o solo. Suponha que um dia de outono a temperatura Ft em graus era uma função de tempo, medido em horas, dada por Ft ao quadrado menos 7t. A que horas esse dia a temperatura era igual a 18 graus? Bom,
FT, ele falou que vale 18. Esse 18 nós vamos escrever do mesmo membro que os outros termos. O t ao quadrado menos 7t, então o 18 vai ficar com o sinal trocado, menos 18 igual a zero. O A vale 1, o B vale menos 7 e o C vale menos 18. Eu utilizei soma e produto. Poderia ter utilizado fórmula de Bhaskara e chegaria na mesma resposta. A soma das raízes tem que ser menos B, menos 7, dividido por A, que é 1. Menos vezes menos é mais, 7 dividido por 1, 7. O produto vai ser o C, menos 18, dividido pelo A, 1. Menos 18 dividido por 1, menos 18. Eu procuro dois números, que a soma ou subtração deles seja 7 e a multiplicação deles seja menos 18. Já indica que alguém tem que ser negativo quando a multiplicação é negativa. Que número que você multiplica que o resultado é 18? 2 vezes 9. Como alguém tem que ser negativo, eu vou escrever o 2. Menos 2 vezes 9, menos 18. Por que eu escrevi o menos 2? Porque ele é menor. Se você tem 9, tira 2, fica 7, mais 7 positivo. Você encontrou aqui duas respostas também. O 9 e o menos 2. Qual a resposta que te convém? É tempo, não é? Então, menos 2 não serve como resposta. Você tem que escrever apenas o 9. Então, foi 9 horas. Próximo exercício, número 22. Um corpo lançado do solo verticalmente para cima tem posição em função do tempo dado pela função ft igual a 40t menos 5t ao quadrado, onde a altura ft é dada em metros e o tempo t em segundos. De acordo com essas informações, após 4 segundos, qual é a altura atingida pelo corpo? Ele está afirmando que ft é a quantidade de metros percorrido e o t é o tempo. Ele falou que o tempo foi de 4 segundos. Então, aonde houver a letra T, você substitui pelo número 4. Vai ficar F de 4 igual a 40 vezes T, 40 vezes 4, menos 5. 5T, o 5 é o coeficiente numérico do T ao quadrado. Então, vai ficar 5 vezes 4 ao quadrado. Eu quero saber qual é o quantos metros percorreu quando foi 4 segundos. Então, vou multiplicar. 40 vezes 4, 160. Vou repetir o menos, vou repetir o 5 e resolver primeira potência. 4 ao quadrado, 16. 5 vezes 16 é 80. 160 menos 80, 80. Ou seja, a altura será de 80 metros. Quando for resolução de problemas, você tem que entender o que ele quer. Geralmente, ele te dá a expressão e ele te diz o que significa cada letra da expressão. Um valor para substituir e o outro para ser encontrado. O lucro L de uma empresa é dada pela expressão Ln igual a n ao quadrado menos 12 mais 32, em que n representa a quantidade em milhares de produtos vendidos. Qual é a quantidade de produtos em milhares, no mínimo, que essa empresa tem que vender para que seu lucro seja nulo? Quando eu digo que o meu lucro foi nulo, eu estou dizendo que eu não tive prejuízo, mas que eu também não tive um valor a mais ali. Isso quer dizer que o lucro, então, foi zero. Ele falou que Ln significa o lucro, então vou substituir Ln por zero. Eu vou ficar com zero igual a n ao quadrado menos 12n mais 32. Eu sei que isso é uma equação de segundo grau porque a letra n tem um expoente 2. E ela está na sua forma reduzida porque está igual a zero. Agora aqui, o zero está no primeiro membro e os nossos termos estão no segundo. Não faz diferença, continua estando na forma reduzida. O A é o coeficiente numérico do n ao quadrado, 1. O B, o coeficiente numérico do n, menos 12. E o C, o termo independente, 32. Eu vou usar aqui a fórmula de Bhaskara para resolver. O delta vai ser igual a menos B ao quadrado, aliás, B ao quadrado, então menos 12 ao quadrado, menos 4, esse 4 é da fórmula, ele sempre vai aparecer,
vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 32. Menos 12 ao quadrado, 144, repete o menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 32, 128. 144 menos 128, 16. Segunda parte da fórmula. A letra que usou aqui não é o N, então você vai continuar. N vai ser igual a menos B, menos 12, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1. Menos vezes menos, mais 12. Vou repetir o mais ou menos. Raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Vou considerar apenas o sinal positivo. Tem o mais e o menos, você considera primeiro mais, resolve, depois só o menos. 12 mais 4, 16, dividido por 2, 8. 12 menos 4, 8, dividido por 2, 4. Encontrei duas respostas, 8 e 4. Qual é a menor dela? Porque ele falou lá que ele quer o mínimo. Então, o mínimo, o menor é o 4. Ele diz que são milhares, né? Então, se são milhares de valores, 4 quer dizer 4.000 produtos. O proprietário de uma fazenda adquiriu alguns pássaros que se alimentam de lagartas, para acabar com a praga que infestou sua plantação. A equação LT é igual a 4t ao quadrado menos 80t mais 400 representa o número de largatas, LT. Então, aonde tiver LT, é o número de largatas que tem na plantação, em milhares, e até o tempo da presença dos pássaros na plantação. Qual é o tempo gasto para acabar com a população de largata? Se eu vou acabar com as largatas, o número de largata que vai ter lá é zero. Eu quero saber quanto tempo vai acontecer para que esse número de largatas seja zero. Então, você vai substituir no lugar do LT o zero e manter o resto da equação. 4t ao quadrado menos 80t mais 400. O A é 4, o B menos 80, o C 400. Usei novamente a fórmula de Bhaskara. Delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 80 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 4, vezes C, que é 400. Menos 80 ao quadrado, 6.400. Vou repetir o menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 400, 6.400. 6.400 menos 6.400, zero. Vou para a segunda parte da fórmula. X é igual a menos B, menos 80, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é zero, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 4. Menos vezes menos é mais 80, mais ou menos, raiz quadrada de zero é zero, e 2 vezes 4 é 8. Lembra que nós estudamos que o delta, o discriminante, ele indica para nós quantas raízes tem uma equação. Se o delta deu um número zero, significa que x1 é igual a x2. Os dois valores têm que ser iguais. Se o delta deu um número positivo, você tem duas raízes diferentes entre si. Exemplo da questão anterior. O delta deu 16, um número positivo, as nossas respostas foi 8 e 4. Aqui o delta é zero, a resposta vai ser a mesma para as duas equações. Por quê? 80 mais zero, 80. 80 menos zero, continua sendo 80. E 80 dividido por 8 é 10. Então, ele vai precisar de 10 dias. E vamos para o nosso próximo exercício, número 25. Se Eduardo acertasse os números que são as respostas de um desafio, sua tia daria a ele, em reais, o maior valor entre a resposta do desafio. Um número é elevado ao quadrado e do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número, para resultar a 20. Que número é esse?
Quando eu digo que um número está ao quadrado, ele está com a potência de 2. Triplo é 3, então eu vou pegar esse número, multiplicar por 3, como eu não sei que número que é, eu vou escrever uma letra. Então, aliás, primeiro, né, a questão 25, depois é 26. Vai ficar um número ao quadrado, x ao quadrado, 8 vezes esse número. Então, menos 8 vezes x igual a 20. Bom, como é uma equação de segundo grau, eu preciso que o 20 fique no primeiro membro. Ele vai ficar como sendo x ao quadrado menos 8x menos 20 igual a zero. O a vale 1, o b menos 8 e o c 20, negativo. Eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. O delta vai ser igual ao b ao quadrado, menos 8 elevado a 2, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 20. Menos 8 ao quadrado, 64. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. 80 mais 64, 144. X vai ser igual a menos b, então menos 8, mais ou menos raiz quadrada de delta, 144, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Menos vezes menos, mais 8, mais ou menos, raiz quadrada de 144, 12, e 2 vezes 1, 2. Considere apenas o sinal positivo. 8 mais 12, 20. 20 dividido por 2, 10. Agora, considere apenas o sinal negativo. 8 menos 20, menos 12, menos 4 dividido por 2, menos 2. Encontramos duas respostas, menos 2 e 10. Ele falou que a pessoa ia ficar com um valor maior. Quem é maior, menos 2 ou 10? 10. Então, ele vai receber 10 reais. O triplo do quadrado de um número mais o próprio número é igual a 30. Determine esses números. Triplo é 3, então 3x ao quadrado, mais x, porque é os números que nós não sabemos, é igual a 30. Eu vou mudar esse 30 do primeiro membro para o segundo. Aliás, do segundo membro para o primeiro, ele vai passar negativo. 3x ao quadrado mais x menos 30 igual a zero. O a é o 3, o b é o 1 e o c menos 30. Vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Delta vai ser o b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos o 4, vezes o a, que vale 3, vezes o c, que vale menos 30. 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos, mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 30, 360. Mais 1, 361. Se você encontrou o valor de delta e ele é um número positivo, quer dizer que você pode continuar o cálculo que você vai encontrar duas respostas diferentes. Vai ser x igual a b menos b, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, 361, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 3. Vou repetir o menos 1, vou repetir o mais ou menos, raiz quadrada de 361 é 19, e 2 vezes 3 é 6. O primeiro valor, você vai considerar apenas a parte positiva. Menos 1 mais 19, 18. 18 dividido por 6, 3. Agora, você vai considerar apenas a parte negativa. Menos 1, menos 19, menos 20, dividido por 6. Como essa divisão não é exata, eu não continuei a divisão, deixei na forma fracionária. A soma do quadrado de um número com seu quíntuplo, ou seja, 5 vezes esse número que nós não sabemos, 5x, por exemplo, é igual a 8 vezes esse número, ou seja, 8x. Determine esse número. Então, vai ficar x ao quadrado mais 5 vezes x igual a 8 vezes x. Esse 8 vezes x no segundo membro eu vou mudar para o primeiro. X ao quadrado mais 5x menos 8x igual a zero. 5x menos 8x, menos 3x. Então, x ao quadrado menos 3x igual a zero. O a vale 1, o b menos 3 e o c vale zero. Eu vou calcular o delta, vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4,
vezes 1 vezes 0. Menos 3 ao quadrado é 9. Vou repetir o menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 9 menos 0, 9. Agora, eu vou calcular os valores de x. Menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos é mais, então, vou ficar com mais 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 1, 2. Agora, você vai considerar só esse sinal positivo. 3 mais 3, 6, dividido por 2, 3. Encontramos a primeira resposta. Agora, considera apenas o sinal negativo. 3 menos 3, 0. 0 dividido por 2, 0. Qual é o número cuja soma do seu quadrado, ou seja, x ao quadrado, com o seu dobro, 2x, é igual a 15? X ao quadrado mais 2x é igual a 15. Esse 15 no segundo membro, você vai escrever no primeiro. X ao quadrado mais 2x menos 15 igual a 0. O A vale 1, o B vale 2 e o C menos 15. Vou calcular utilizando a fórmula de Bhaskara. Delta vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 15. 2 ao quadrado é 4, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 15, 60. 60 mais 4, 64. Agora, eu vou calcular a parte do x. X vai ser menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes 1. Eu vou repetir o menos 2, vou repetir o mais ou menos. Raiz quadrada de 64 é 8 e 2 vezes 1 é 2. Você vai considerar só o sinal positivo desse mais ou menos. Menos 2 mais 8, 6. 6 dividido por 2, 3. Agora, você desconsidera o mais do mais ou menos e considera só o menos. Menos 2 menos 8, menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. E encontramos a resposta dos nossos valores das raízes da equação. Bom, e concluímos também a correção dos nossos exercícios da revisão, assim como concluímos também a correção de todos os exercícios do primeiro bimestre. Porém, ainda tem alunos que ainda não enviou as fotos para o e-mail. Por favor, fazer isso o mais rápido possível. Bons estudos para vocês e se preparem para a nossa avaliação, o nosso simulado no dia 26.